E aí, família, vamos lá? Tá na hora da sacanagem governamental. Por que que eu falo isso? Olha só a matéria que saiu. Eletricidade renovável está sendo desperdiçada no sudoeste no Japão e é o equivalente a 4 reatores nucleares. Então, é aquela velha história. Se tem muita oferta e pouca demanda, o preço, o que que acontece? Cai. Basicamente é isso, né? Se você for ver economicamente pelas leis da economia, tá? Que regem o mundo. Então, se tem muita energia elétrica sobrando e pouca gente consumindo, o que que tende a acontecer? O preço dessa energia elétrica cai. Só que o governo, o que que o governo quer? Ele prefere jogar fora a eletricidade a diminuir o preço da energia elétrica aqui no Japão. Olha só a sacanagem que está acontecendo. Tá? Então vamos à matéria aqui. Tem havido casos frequentes na região de Kyushu, no sudoeste do Japão, onde a eletricidade gerada a partir das fontes de energia renováveis, como a energia solar, não é utilizada. Em alguns dias, até o equivalente a 4 reatores nucleares de capacidade de geração são desperdiçados sem ser transmitido. Isso porque isso está acontecendo quando o governo deveria estar objetivando a neutralidade do carbono até 2050 e tomando a energia renovável a principal fonte de energia. Basicamente deveria ser, mas você vê que não é o que o governo Suga está fazendo. Tá? Para manter um equilíbrio entre a oferta e a demanda, a oferta é quando tem muito produto, tá? E a demanda é quando tem muita procura daquele produto. Então, e essa é a diferença de oferta e demanda. Para manter o equilíbrio entre a oferta e a demanda de eletricidade, as empresas de energia conduzem um controle de produção, solicitando às empresas geradoras que reduzam temporariamente a geração de energia quando o uso da eletricidade é baixo. E é o caso, por exemplo, na primavera e no outono, quando o uso do ar-condicionado é reduzido. Se o equilíbrio entre a oferta e a demanda for alterado, pode continuar a gerar eletricidade. Mesmo que a demanda seja baixa, na pior das hipóteses, isso poderia causar um apagão em grande escala. Duvido muito. Tá? Até porque essa parte de oferta e demanda são 50% o que rege o valor daquele produto, no caso aqui seria eletricidade. Só que se você tem muito produto, no caso da eletricidade, você tem muito produto e pouca procura, o que que acontece? Vai ter que abaixar o preço para haver mais procura. Vocês entendem? Então o que que o governo não quer? Abaixar o preço. Já deu para você entender agora, meio que quase que desenhado, né? Por esse motivo, nos dias que houver probabilidade de superávit de eletricidade, as empresas de energia têm a regra de solicitar às empresas de geração que reduzam sua produção na seguinte ordem: térmica, tá? Biomassa, solar e eólica, quarta, eletricidade nuclear e geotérmica. Esse pedido foi decidido com base nos custos de geração de energia e a produção poderia ser facilmente ajustada. No caso da térmica, é basicamente quase junto com a biomassa. Por quê? Eles usam aqueles geradores a calor. Então você tem que jogar coisas lá dentro para poder queimar. No caso, carvão, a biomassa pode ser galhos e outras tranqueiras ali, né? Para fazer a queima, para gerar calor, para poder gerar eletricidade. Tá? Então, basicamente, deveria ser a primeira a ser abolida, como está sendo ali. A instalação de geração de energia solar está progredindo em Kyushu devido à vantagem geográfica da região ser abençoada com a luz solar. A área de serviço da Kyushu Electric Powers, que tem uma capacidade de produção de 10 milhões de quilowatts, foi a única no Japão a ter implementado o controle de produção desde outubro de 2018. O número de dias de controle de produção no ano fiscal de 2018 foi de 26 dias no período de 6 meses a partir de outubro.
e no ano fiscal de 2019 saltou para 74 dias. No ano fiscal de 2020, o número diminuiu para 60 dias porque os reatores 1 e 2 da usina nuclear de Sendai, na província de Kagoshima, foram parados por cerca de 7 a 8 meses, mas espera-se que aumente para 95 dias no ano fiscal de 2021. Isso é, aproximadamente 1 a cada 4 dias que a usina terá sua produção reduzida. Em particular, em 19 de março desse ano, quando os 4 reatores da usina voltaram a operar plenamente, com a produção total de 4,14 milhões de quilowatts, a 11 de maio, quando começou a estação de chuvas em partes de Kyushu, a produção de energia renovável foi reduzida por um total de 37 dias, ou cerca de 70% desse período. Não deveria ser o contrário? Em vez de desligarem as usinas de energia renovável, desligar as energias, no caso assim, diminuir a produção da energia nuclear. Então você vê a contradição. Então você já vê a hipocrisia do governo Suga. Ele vem a público falando, não, nós queremos a neutralidade do carbono, nós queremos a neutralidade do carbono, mas na prática você vê que é o contrário. Por isso que eu falo, o tempo é o tempo. O tempo mostra tudo, o tempo mostra as mentiras das pessoas. Olha aí, tá? Então, está caindo a máscara do Suga, infelizmente. Por mais que venha com essa ideia de neutralidade do carbono, não é o que está acontecendo no Japão. Tá? Durante essa época do ano, o uso do ar-condicionado e aquecimento diminui e a demanda de eletricidade cai para a faixa de 6 a 8 milhões de quilowatts. Com os 4 reatores operando a plena capacidade, haverá um grande excedente de energia renovável durante o dia ensolarado. Em 18 de abril, um recorde de 3,82 milhões de quilowatts de energia renovável foi reduzida, o equivalente a 4 reatores nucleares. Por isso que eu falo, se eles jogam muita eletricidade, o preço dessa eletricidade tende a cair. E eles não querem que caia o valor. Então você vê o que está acontecendo, a sacanagem que está acontecendo. Só que, se eles falam da neutralidade de carbono, eles deveriam, pelo menos, diminuir a capacidade da usina nuclear em vez da usina renovável. Mas não é o que está acontecendo. Então você vê as contradições aí. Então você já sacou o nome do canal, porque que o canal traz essas coisas para você. Um executivo da Chopro, com sede na prefeitura de Nagasaki, que opera um total de 17 usinas solares em Kyushu, disse em tom resignado. Então você já vê que a pessoa que está operando ali, né, um dos cabeções ali, já sabe que ele está frustrado, né? Quase todos os dias, algumas de nossas usinas deixam de ser aceitas pelas empresas de energia. Mesmo que nós interrompemos as operações, os custos ainda serão incorridos. Então nossos lucros vão diminuir. Acima de tudo, seria como jogar fora a eletricidade que geramos. Então é um desperdício. Você já sacou, né? É aquilo que eu falei. Estão jogando fora. Em suma, a primeira barreira à utilização de energia renovável foram as usinas nucleares. Kazuhiro Ikebe, presidente da Kyushu Electric Powers, disse: se pudermos aumentar a taxa de operação das usinas nucleares existentes, o custo de redução de emissões de CO2 será menor. Se o controle de produção continuar, a meta do governo de fazer a energia renovável a principal fonte de energia estará longe de ser realizada. Sim, porque usando a energia nuclear não é fonte de energia renovável. Preciso desenhar? Mas vamos lá. Quanto à geração de energia eólica offshore, que deve ser um pilar de energia renovável no Japão junto com a energia solar, energia eólica é a energia dos ventos, tá? As ilhas Goto, na província de Nagasaki, em Kyushu, são consideradas a segunda melhor localização do país depois de Hokkaido. Mas se a produção atual do controle continuar, existe o risco de que essa oportunidade seja removida.
Por quê? As grandes operadoras vão deixar de ganhar. Cada assim, quem opera usina nuclear, esse tipo de coisa. Então você já sacou que a motivação financeira fala bastante, né? Então aquela ideia de neutralidade do carbono do sul, ó. O controle de produção também deve ocorrer em Hokkaido e na região de Shikoku, onde a introdução da energia renovável está progredindo, já no ano fiscal de 2021. Portanto, não é mais uma pena da Kyushu, não é mais um problema para Kyushu. Outra barreira para evitar o desperdício de energia renovável é a falta de linhas de interconexão para transmitir eletricidade a outras regiões quando há excedente. Se houver capacidade suficiente nas linhas de interconexão, mesmo que haja um excedente de Kyushu, ela pode ser transmitida para a ilha principal japonesa de Honshu, onde a demanda por eletricidade é alta, assim reduzindo o desperdício e, no caso, baixando o valor. Só que pergunta para mim se eles querem baixar o valor da eletricidade. Por esta razão, o governo nacional também começou a aumentar o número de linhas de interconexão. De acordo com uma proposta compilada no final de abril pela Organização para a Coordenação Transregional de Operadores de Transmissão do Japão, uma cooperação apoiada pelo governo, o Estado planeja dobrar a capacidade de transmissão das linhas de interconexão Kamon conectada a Honshu e Kyushu, e construir uma nova linha de interconexão entre Kyushu e Shikoku. Isso vai até triplicar a capacidade de transmissão entre Kyushu e outras regiões. Ela também planeja estabelecer linhas de interconexão adicionais entre Shikoku e Kansai e Hokkaido e Tóquio. Isso também é bacana, porque não é nem questão de mandar o excedente, né, a energia. O excedente que a gente fala assim, a produção a mais. Porque caso haja algum desastre natural nos locais, a chance das pessoas ficarem sem energia elétrica é muito menor. Porque se tem várias linhas transmitindo, se uma linha ou outra linha for interrompida, ainda tem mais linhas para fazer geração. Deu para você sacar a importância disso agora. Então não é só a transmissão excedente, tem coisas a mais por trás também. A energia renovável gerada em áreas abençoadas com a luz solar, energia eólica e grandes campos será transportada para as áreas urbanas onde a demanda por eletricidade é alta. Quanto mais demanda, maior o preço. Reforçar as linhas de interconexão é uma tarefa essencial para fazer das energias renováveis a principal fonte de energia. Mas o Ministério da Economia, Comércio e Indústria não espera iniciar as operações até a segunda metade da década de 2030, segundo os funcionários do Ministério. Então, por isso que eu falo para você, o que o Suga está propondo, Além disso, o princípio de compartilhar o custo de construção, que será de até 1 trilhão de ienes, o que daria cerca de 9,13 bilhões de dólares, apenas para Kyushu, em proporção ao benefício que cada empresa de energia recebe, foi decidido. Mas os detalhes ainda não foram finalizados. Ainda vai demorar muito até que as energias renováveis não sejam desperdiçadas. Então você já sacou a hipocrisia e demagogia dessa parte de energia renovável aqui do Japão. Tá? Yukari Takamura, professor do Instituto para Iniciativas Futuras da Universidade de Tóquio e especialista em energias renováveis, disse: agora que o país inteiro está se movendo em direção à descarbonização, não é razoável desperdiçar grandes quantidades de energia renovável por meio de controle de produção. Está se movendo porque alguns lugares já estão colocando metas. Até tal ano nós vamos eliminar a taxa de carbono daquela região, não é do país, tá? Daquela região.
E há já um projeto de lei em relação a carros que o Japão vai parar de fabricar carros a combustão, no caso assim, o carro a gasolina, diesel, etc. Eles querem mudar toda a frota para pelo menos híbrido a elétrico. Então já existe uma lei assim, eu já divulguei essa lei aqui no canal. Tá? Só que como eu já tenho tempo, eu não consigo lembrar ela na totalidade, mas ela existe, tá? E parece que ela vai ser levada até 2030 para ser implementada, tá? E parece que 2025 já vão começar os incentivos aos carros híbridos. Então já sacou, né? Que a coisa, eles estão querendo ir, mas a passos bem lentos mesmo, tá? Porque você vê que até 2030 eles não estão nem aí para fazer os cabos de interconexão. Então você já sacou, né? Em particular, disse Takamura Kyushu, claramente precisa iniciar a construção das linhas de interconexão o mais rápido possível, levando em consideração o aumento da energia solar e a adição de mais energia eólica offshore no futuro. Tá? Só que muitas empresas não querem isso, por quê? Porque vai diminuir o valor da energia elétrica. Então, quanto menos oferta tiver, no caso assim, menos quantidade de eletricidade for jogada, mais alto é o preço. Né? Então você já sacou porque que a eletricidade não está tão barato ultimamente. Então você já sacou também que no Japão tem épocas que sobe o preço e cai o preço. Então são nessas épocas que está sobrando muita eletricidade, então cai o preço. E a hora que dá aquela brecada, sobe-se o preço. Eu não sei se você já reparou, tá? Isso acontece no Brasil também. Épocas de seca. Quando dá épocas de seca, eu falo assim porque no Brasil tem muita usina hidroelétrica, né? Que gera eletricidade à base da água. Então, se os reservatórios daquela usina hidrelétrica estão baixos, ela não pode soltar muita água, então ela não pode gerar muita eletricidade. O que acontece? Falta o produto. Faltando o produto, sobe-se o preço. Então você já entendeu um pouco o que acontece no Brasil também, tá? Em épocas de baixa temporada de chuva, né? Se os reservatórios não conseguem se manter cheios, você vê a caca que dá. Mas é isso aí, família. Então você já sacou por que a eletricidade do Japão não abaixa o preço. Infelizmente, tá? Claro que de tempos em tempos dá aquela baixada, mas depois dá aquela subida absurda. E ultimamente tem subido só. Não tenho visto baixar, tá? Então, tomem cuidado com o uso que você faz na sua casa. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.